Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo o que estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, eu acolho com carinho todos os irmãos que vêm rezar com a gente hoje, especialmente os irmãos das famílias enlutadas. Nós temos hoje 3 celebrações de 7º dia, mais uma de uma pessoa que faleceu hoje mesmo, então acolhemos essas pessoas que vêm rezar pelos seus. Também os irmãos que estão vindo nos visitar, de outras paróquias, de outros estados, de outras cidades, os irmãos que estão vindo de férias, mas não deram férias para Jesus. Segundo domingo do tempo comum, filhos amados, nós vemos esses textos belíssimos aí, né? Primeira leitura de Samuel: Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Vamos repetir juntos? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. O Salmo 39, eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Segunda leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios: Vossos corpos são membros de Cristo. E o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, foram ver onde Jesus morava e permaneceram com ele. Palavra, liturgia desse final de semana tem muitas lições para a gente, muitos ensinamentos. Eu sempre acho assim, filhos queridos, quando a gente ouve na proclamação do Evangelho a palavra dizendo assim: naqueles dias o Senhor falou aos seus discípulos, nosso coração devia tremer, porque quando a gente lê naqueles dias o Senhor falou aos seus discípulos, nos dias de hoje nós somos os discípulos do Senhor. Então é ao nosso coração que o Senhor fala, é a cada um de nós. Nesse texto do evangelista João, no capítulo 1, João está com 2 dos seus discípulos. Nós já comentamos aqui em outras ocasiões, já havia seguidores de João que o estavam confundindo com Jesus. João tinha muitos seguidores, assim como acontece hoje em dia, né? Muitos pregadores têm muitos seguidores, pastores com muitos seguidores, padres com muitos seguidores, digital influencers com muitos seguidores. João já tinha muitos seguidores, e assim como hoje no tempo de Jesus também, alguns dos seguidores de João já o confundiam com Jesus, como hoje. Hoje tem gente que segue pastor e confunde pastor com Jesus. Tem gente que segue o padre e confunde o padre com Jesus. Tem gente que segue esses digital influencers e confunde os caras com Deus. E tem gente que gosta de ser confundido com Deus. Eu acho que eu sou Deus mesmo, eu acho que eu sou Jesus mesmo, né? Tem gente que gosta de ser confundido. João sabia quem ele era e sabia qual era a missão dele,
qual era o papel dele. Qual é o teu papel? Qual é a tua missão? Tua missão é qual? A tua. Teu papel, o teu. Tua missão, qual que é? A tua. Teu papel. Teu lugar no mundo, qual é? Qual que é? Teu lugar. João sabia bem qual era o dele. Ele sabia que o lugar dele não era o lugar de Jesus. Por isso, quando os seus discípulos o estão confundido com Jesus, achando que ele já é o mestre, ele vê Jesus passar. Ele estava com 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, diz: ele é o Cordeiro de Deus, não eu. É ele que tira o pecado do mundo. E quando João anuncia isso para os seus discípulos, qual foi a reação dos discípulos, irmãos? O que é que eles fizeram? Seguiram Jesus. Essa é a nossa missão, minha e tua, apontar para Jesus. Eu aponto para Jesus aqui na igreja, na Assembleia. Vocês são a minha família, família do Padre, é a comunidade do Padre. Eu estou aqui para apontar Jesus para vocês e apontar para vocês Jesus. Você pode ter a sua igreja doméstica, você é esposo, é esposa, você tem filhos, você tem uma igreja doméstica. A sua igreja, a sua casa, lá na sua casa você aponta Jesus. Lá na sua casa você sabe que Jesus não é você. No seu trabalho você aponta Jesus. Na sua missão você aponta, você está indicando para outras pessoas Jesus. Você sabe dizer: ele é o Cordeiro de Deus, para que as pessoas sigam a Jesus e não a você. Os 2 se levantaram e foram seguir Jesus. E olha a sabedoria de Jesus. Quando Jesus vê que os 2 o estão seguindo, vendo que o estavam seguindo, voltou-se Jesus para eles e perguntou: o que estáis procurando? Para os 2 discípulos: você está procurando o quê? Por que você veio aqui hoje na igreja dos Sagrados Corações? O que você procura? Você veio buscar o que aqui? Veio à procura de um milagre? Você veio buscar cura? Você espera a hora que estiver saindo ali na igreja tropeçar e encontrar um bilhetinho com 6 números da Mega Sena? Veio buscar saúde? Veio adorar Jesus Cristo? Veio louvar e dizer: Senhor, Tu és o meu Senhor, hoje eu estou aqui porque hoje é o Teu dia, e eu vim para dar 1 horinha da minha vida para Ti, porque eu reconheço que eu tenho um Deus que é maior do que eu, ao qual eu devo a minha vida, os meus dons, os meus talentos. O que você procura? Aqueles 2 discípulos olharam para Jesus e disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? O que significa dizer Jesus, onde moras? Significa dizer: eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero saber onde tu moras. Quero saber onde que é a tua casa. Quando a gente conhece a casa dos amigos da gente, conhecemos a casa de alguém, nós nos tornamos mais amigos, né? A gente vai lá na casa da pessoa, passa lá 1 horinha para beber um cafezinho, comer um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate, né? Passa lá de vez em quando, pedir um cafezinho emprestado, um açúcar. A gente se torna mais íntimo. Eles queriam intimidade com Jesus. Por isso eles perguntam: Senhor, onde moras? O que Jesus poderia ter dito? Se hoje alguém encontra com você e a pessoa pergunta: o que você está procurando? Você responde: eu quero saber onde é que tu moras. O que a pessoa faz? Daí o teu celular que eu vou te passar a localização. Jesus podia ter passado a localização para os 2 discípulos. Pega aí minha localização e me ache. Anota aí no papelzinho meu endereço. Ao invés disso, o que Jesus disse? Vinde e vede. Vem ver, vem experimentar. Provai e vede como o Senhor nosso Deus é bom. Vinde ver, vem ver. O anúncio dos discípulos, filhos, desde o comecinho da história do cristianismo, os discípulos do Senhor anunciam essa graça. Nós encontramos Jesus, Jesus é bom, agora vem ver, vem fazer experiência desse Senhor Jesus Cristo. É aquela historinha, né, que eu já contei aqui outro dia também, quando eu dava catequese para as criancinhas, eu falava: hoje de manhã eu tomei um suco delicioso de pupuaçu. Espremi o pupuaçu, botei só 10% de água, 90% era suco, enchi de gelo, estava um calorão, tomei aquele suco delicioso, glup, 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 glup. Ai, que delícia! Pupuaçu faz bem para o coração, para a pele, para o cabelo, olha só que lindo. Você consegue sentir o sabor do pupuaçu, desse suco? Não, né?
Como é que você vai fazer para sentir o gosto desse suco que eu tomei? Só experimentando. Por isso Jesus, ao invés de dar a localização dele, ele disse: vem ver, vem ver, vem ver quem eu sou, vem me seguir, vem andar atrás de mim, experimenta seguir os meus passos, vem me acompanhar. E aí eles foram ver, e eles conheceram, e depois de ver e conhecer, qual foi a reação deles? O que é que eles fizeram? Permaneceram. O padre vai ler, né? A gente leu agora faz 2 segundinhos, mas o padre lê de novo, para lembrar. Foram ver, pois, onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Quando a gente vai experimentar Jesus, quando a gente se dá a esse trabalho, porque nem todos nos damos ao trabalho de ver onde Jesus mora, nem todos nos damos ao trabalho de conhecer Jesus, de experimentar Jesus. Muitos de nós gostamos só de ouvir falar de Jesus, ouvir falar. Não nos damos ao trabalho de ir conhecer, de ir ver onde Jesus mora, de fazer a experiência de Jesus. Estes foram, fizeram a experiência e permaneceram. Porque, pensa comigo, pode alguém fazer a experiência de Jesus, conhecer Jesus e não sentir o desejo de permanecer com Jesus? Seria possível? Você acha que seria possível? Alguém conhecer Jesus e não ter o desejo de permanecer com Ele, de ficar com Ele? Jesus é bom, é misericordioso, Jesus é Deus. Quem se dá o trabalho de conhecer Jesus, quem se dá o trabalho de experimentar Jesus, não quer outra coisa senão ficar com Ele. Vamos ver ao longo dos 2000 anos de cristianismo, quantas pessoas, por conhecer Jesus, por terem conhecido Jesus, foram confrontados na época das perseguições. A nossa igreja é fundada sobre o sangue dos mártires, e algumas pessoas tiveram a opção: renuncia a Jesus que você conhece e você não vai ser queimado. E elas preferiram ser queimadas. Renuncia ao Senhor Jesus que você conhece, ou senão você vai ser lançado na jaula com os leões. E elas preferiram se tornar alimento dos leões. Renuncia ao Jesus que você conhece, senão você vai perder a cabeça. Preferiram perder a cabeça? É porque experimentaram Jesus. Pensa num Senhor que você consegue preferi-lo à tortura, à morte. Eles foram, fizeram a experiência e permaneceram com o Senhor. E aí, filhos amados, outra grande graça que acontece conosco, quando a gente faz a experiência de Jesus, quando a gente vai ver, vinde vede, a gente vai ver, a gente não consegue mais ficar com aquilo só para a gente. A gente tem um desejo imenso de que outras pessoas também conheçam, de que os nossos, aqueles que nós amamos. Por isso, às vezes, você até reclama, porque a sua mãe diz: filho, vamos para a missa, filho, vamos fazer primeira comunhão, filho, vamos fazer crisma, filho, vamos casar na igreja. Porque ela te ama, e ela quer que você também faça a experiência de Jesus. Filho, para com essa cachaça, filho, para com esses jogos aí, filho, para com essas redes sociais o dia todo, porque ela te ama, e ela quer que você faça a experiência. O André foi, viu, permaneceu, e ele disse: tenho que anunciar para os que eu amo. E ele saiu correndo, e foi falar para quem que ele tinha encontrado Jesus? Para o Simão. O Simão era um inimigo dele, que ele odiava, ele queria: agora eu vou te mostrar para Jesus. Era isso? Não, o Simão era o irmão que ele amava. Vou te levar, conhecemos o Messias. E o Simão aceita, porque o André fez um convite com tanta alegria, com tão entusiasmo. Nós vimos Jesus, nós conhecemos Jesus, o Messias, o Salvador, vem ver também. O Simão chega diante de Jesus, e Jesus parece que já esperava pelo Simão. Quando Simão chega, Jesus diz: tu és Simão, filho de João. Quer dizer, Jesus já conhece Simão, já sabe de quem ele é filho. E diz: tu serás chamado pedra, sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja. Eu e você, com a missão que nós temos de apontar
as pessoas para Jesus, levar as pessoas para Jesus e levar Jesus às pessoas, nós também seremos ou devemos ser instrumento como André na vida de muitas pessoas. Para muitas pessoas que você vai falar de Jesus, ou até talvez que você já tenha falado, Deus vai realizar bênçãos e maravilhas na vida deles, talvez maiores dos que aquele realiza na sua, e vai dar para outras pessoas que vão conhecer Jesus através de você, missão maior do que a sua, quem sabe, como a de Pedro. Quem sabe você vai anunciar Jesus para alguém que vai se tornar padre, bispo, papa. Quem sabe você vai anunciar Jesus para alguém que vai se tornar músico da igreja, um religioso, uma religiosa. Quem sabe você vai anunciar Jesus para alguém que vai mudar de vida. Agora o que não dá é para deixar de anunciar, de testemunhar, de falar, porque do outro lado tem alguém que só está esperando você dizer: vem ver Jesus. Como nós vimos na primeira leitura, filhos queridos do meu coração, que é a primeira leitura desse segundo domingo do tempo comum, é do primeiro livro de Samuel. Olha que interessante, porque aqui é capítulo 3, e começa no versículo 3 assim, ó. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a Arca da Aliança. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel, e ele respondeu: aqui estou. E correu para Eli para perguntar: tu me chamastes, Eli? E foi assim 3 vezes. Onde é que Samuel estava, filhos amados? No templo. Estava acordado? Estava dormindo. Muitos de nós dormimos no templo. A gente está no templo, mas a gente dorme. Não falo só, tem muita gente aqui que dorme mesmo, assim, dorme de roncar durante a missa. Tudo bem, está cansado, pode dormir mesmo. Se tiver espaço, pode deitar no banco, botar os bancos, pezinho para cima, fica à vontade. A casa do Senhor é a tua casa. Mas tem gente que dorme de estar de olho aberto, de estar em pé, mas dorme. A palavra entra e sai, não chega aqui. Entra pela aqui, sai pela aqui, não chega aqui. Pela aqui, não chega aqui. A distância mais difícil de ser percorrida, essa aqui, pouco mais de 1 palmo, da cabeça até no coração. O homem já foi na lua, vai no espaço, e para ir daqui a aqui, dá um trabalhão danado. Samuel dormia no templo. Ele estava no lugar mais santo de todos, junto da Arca da Aliança. Ele dormia. Deus chamava, mas ele dormia. Não entendia o chamado de Deus, estava dormindo. A palavra não tinha entrado. Vai dizendo mais na frente ali do texto que ele ainda não conhecia Deus, mas ele já estava no templo, ele estava na Arca da Aliança, mas ele ainda não conhecia. Pode ser que muitos de nós estejamos no templo e ainda não conheçamos Deus, e pode ser que Deus nos chame e a gente fique pensando que é uma outra coisa. Ah, foi aquela música, eu me emocionei com aquela música, e pode ser Deus chamando. Poxa, a palavra do padre hoje foi baita, olha que padre bom, meu Deus do céu. Pode ser Deus chamando, e você vai pensar que é Elias, que é o padre. Olha aquele padre de Sagrados Corações, e pode ser Deus. Graças a Deus, na vida de Samuel tinha o Eli. Aí o Samuel falou, foi de novo no Samuel, foi de novo no Eli, foi de novo no Eli, foi de novo no Eli. Até o Eli era alguém que cuidava do templo. E o Eli disse: já sei, Samuel, é Deus que está te chamando. Quando ele te chamar de novo, diz: o que ele pediu para dizer? Como é que ele pediu para dizer? Fala que o teu servo... Nós repetimos ainda há pouco essa palavra. Vamos dizer todo mundo junto? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Nós precisamos dizer mais vezes isso na nossa vida, para Deus. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Fala, Senhor, fala comigo, fala no meu coração. Claro, nós não vamos esperar que venha uma voz do céu dizendo: meu filho, agora faça isso. Não, não é assim. Você vai falar através de gestos, de pessoas. Esse é o nosso amigo Leonel da Fred Pneus. Valeu, Leonel, obrigado, querido. Grande Leonel, deu um ajeitar no nosso tapete. Deus vai falar através de pessoas, talvez através de gestos como esse, ou de outros tantos. Mas é preciso que a gente tenha essa coragem de pedir. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.
E veja o que diz São Paulo na segunda leitura. Claro, a gente ainda passa pelo Salmo, o refrão que diz: eis que vem o Senhor, com prazer faça a vossa vontade. Sentir prazer em fazer a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, Padre? Está na palavra de Deus, ensina para a gente a vontade. Na segunda leitura, que é da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, Paulo diz assim, ó: quem adere ao Senhor, torna-se um com Ele, um só Espírito. Ou acaso não sabeis que sois templo onde habita Deus? O Espírito de Deus habita em você. Aderir ao Senhor é tornar-se um com Ele. Qual é a tua missão, filho? Qual é o teu papel? O que procuras? Acaso não sabeis que sois templo onde habita Deus? Que a palavra de Deus, filhos amados do meu coração, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.